Olá, eu vou começar uma série de vídeos aqui nesse canal sobre história e filosofia da ciência, com discussões sobre as origens da ciência moderna, alguns aspectos relacionados à nossa forma de fazer ciência e alguns problemas relacionados a isso. Então, se esse tipo de discussão te interessa, por favor, se inscreva no canal, que assim que forem surgindo novos vídeos, você será avisado. E hoje, a título introdutório, eu gostaria de discutir um pouco sobre as origens da ciência moderna. Vamos embora! Desde os seus primórdios, o ser humano sempre se interessou por conhecer aquilo que o cerca. No entanto, esse conhecimento primitivo estava ligado a um fator externo ao pensamento, ao que chamamos de instinto. Ou seja, o ser humano buscava entender os fenômenos naturais para que ele simplesmente pudesse sobreviver, por uma questão biológica. No entanto, a Grécia Antiga se deparou com uma nova perspectiva de pensamento, que é a busca pelo conhecimento, pelo próprio conhecimento, a busca pelo saber, pelo próprio saber, uma curiosidade intelectual. E as pessoas que buscavam esse conhecimento pelo simples fato de conhecer foram chamados de filósofos, que, de acordo com a etimologia da palavra, significa aqueles que buscam ou que amam a sabedoria. Naquela época, e durante muito tempo depois, a filosofia se preocupava com todos os ramos do conhecimento. No entanto, ao longo do tempo foi havendo uma certa especialização e, gradualmente, surgiu uma nova área, uma área que se preocupava com o conhecimento natural. Ou seja, ele não se preocupava com o ser humano enquanto sujeito político, ético e moral, mas sim como que esse sujeito, enquanto um organismo, se relacionava com os demais organismos naturais do planeta. Esse novo ramo, essa nova área, foi chamada de filosofia natural. Essa nova área, chamada filosofia natural, ganhou grande impulso no século XVII, uma vez que ela começou a ser observada sobre um novo enfoque metodológico. E essa nova filosofia natural serviu de base para a ciência moderna, ou seja, a ciência que nós praticamos hoje. Esse novo enfoque metodológico consiste numa visão diferente do mundo, numa maneira diferente de observar o mundo. Eu não vou detalhar aqui no que esse novo enfoque metodológico consiste, eu vou fazer um vídeo só para ele. No entanto, eu gostaria de destacar aqui dois traços fundamentais dessa nova maneira de observar o mundo: a experimentação e a matematização da natureza. Nesse momento, eu gostaria de trazer o primeiro grande nome da história da ciência, Galileu Galilei. Galileu Galilei foi um matemático, físico e filósofo italiano que contribuiu muito para o que chamamos de Revolução Científica, que ocorreu lá no século XVII. Esse malandro acreditava que os estudos anteriores a ele sobre filosofia natural dependiam muito de especulações metafísicas, ou seja, explicações do mundo material por algo fora desse mundo natural, por algo que está além das nossas experiências sensíveis. Ele estava incomodado principalmente com a filosofia aristotélica, que vinha perdurando por mais de 1800 anos na história do pensamento. Em contraposição a essa perspectiva metafísica sobre o conhecimento natural, esses novos filósofos que compunham essa nova filosofia natural propunham um novo método, uma nova forma de observar e pensar sobre a natureza. Eles propunham que, para que você conheça a natureza, você precisa observar para a natureza material, propriamente dita. Portanto, é nessa observação, partindo de experiências sensíveis, que você consegue, de fato, chegar a conhecer aquilo que você chama de natureza. Assim, esse verdadeiro conhecimento, que a gente pode chamar de conhecimento científico, ele consiste na experimentação. Essa experimentação que é dada a partir da observação da natureza. Isso contrapõe todas as especulações metafísicas que buscam explicar o que a gente observa a partir de coisas que estão fora dessa materialidade que a gente vive. Atualmente, na ciência moderna, é possível observar alguns traços desse pensamento. Hoje em dia, é muito importante que o conhecimento seja construído a partir dessas experiências. No entanto, não só da experiência, mas fazer com que essa experiência seja controlada e sistematizada. E essa experiência controlada e sistematizada é o que a gente chama hoje de experimentos. E a ciência moderna, ela é basicamente feita por experimentos. Eu gostaria de dar um exemplo para ficar mais claro. Eu vou pegar o próprio Galileu Galilei. Como eu disse anteriormente, ele se incomodava um pouco com essa filosofia aristotélica. E Aristóteles acreditava que quanto mais pesado for um corpo,
mais rápido ele cai. Então você pega uma pedra pequenininha e uma pedra gigante. E aí você solta ela de cima de um prédio. Para Aristóteles, a pedra gigante ela vai chegar no chão muito mais rápido que a pedra pequena. Para Galileu Galilei, a massa não era importante em relação a isso. Então não existia essa relação de que quanto maior a massa, maior a velocidade. Porque quando você joga algo de cima de um prédio, existem várias outras coisas que estão envolvidas nisso, como um atrito, como o ar e por aí vai. Portanto, para Galileu Galilei, o peso não teria nenhuma influência sobre a velocidade de queda de um corpo. Para ele, para a gente entender como os corpos pesados, por exemplo, uma pedra, caíam, apenas observar a queda dessa pedra não era o suficiente. Ele queria saber quantitativamente, ou seja, matematicamente, como que essa pedra caía. E para isso ele desenvolveu um experimento muito famoso, que é o experimento do plano inclinado. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um videozinho explicando como que esse experimento aconteceu, como que ele acontece. Alguns historiadores dizem que esse experimento que Galileu fez foi uma lenda, que ele jamais fez isso. No entanto, o que nos interessa não é quem fez, mas sim alguns aspectos do experimento em si. A primeira coisa que nos interessa a partir desse experimento é que ele só aconteceu a partir de um problema. E que problema era esse? Foi um incômodo de Galileu a partir da afirmação de Aristóteles de que os corpos, quanto mais pesados, mais rápidos eles caem. Portanto, o que a gente pode tirar disso é que os experimentos, eles sempre partem de um problema. Então você pretende resolver um problema e a partir disso você faz o experimento, que é esse alicerce da ciência moderna. O segundo ponto que a gente pode destacar é que os resultados de um experimento por si só, eles não significam nada. Eles não valem nada se não tiver um refinamento intelectual. Ou seja, uma análise desses dados, uma explicação desses dados que você conseguiu no seu experimento. Por fim, esse nosso exemplo ainda destaca um outro alicerce da ciência moderna, que é a matematização. Enquanto na visão aristotélica a física ela não poderia ser matematizada, ou seja, todos os elementos físicos ali eles eram qualitativos, eles apresentavam qualidades e não eram quantitativos em quantidade, Galileu apresentou uma visão matematizada dessa física, desse mesmo problema que Aristóteles colocou lá muito tempo antes. E aí, em 1623, Galileu afirma: a filosofia está escrita neste grandíssimo livro, que continuamente está aberto diante de nossos olhos, eu quero dizer, o universo, mas que não se pode entender se não se aprende a entender a língua e a conhecer os caracteres nos quais está escrito. Ele está escrito em língua matemática, e os caracteres são os triângulos, círculos e outras figuras geométricas, sem cujos meios é humanamente impossível entender uma só palavra. Sem eles, a filosofia é um vão caminhar por um obscuro labirinto. Popularmente, a gente encontra lá no Google Frases essa mesma frase colocada como: a natureza fala através da matemática. E essa afirmação ela é muito importante, porque de fato ela vai refletir na forma como a gente faz ciência hoje em dia. Mais uma das consequências dessa nova maneira de observar o mundo foi a necessidade da criação de instrumentos que permitem potencializar essa observação da natureza. O próprio Galileu utilizou da óptica para suas observações astronômicas, criando a sua famosa luneta. Essa observação, a partir desses instrumentos, ganhou o nome de observações instrumentais, tendo assim um papel importantíssimo na ciência como a gente conhece hoje. Espero vocês no próximo vídeo, onde a gente vai apontar um pouco mais sobre os aspectos da ciência e alguns probleminhas de algumas visões muito fixas da mesma.